Olá, queridos alunos! A partir desse momento, nós vamos estudar raiz cúbica. Esse é o novo conteúdo que a gente vai estudar a partir de agora. Então, coloquei aqui, raiz cúbica é uma raiz que possui índice 3. O que é o índice? Índice é esse número que vai aqui em cima. Esse valor aqui, esse aqui é chamado de índice. O desenho é chamado aqui de radical. O que vai dentro aqui da raiz, o que vai dentro do radical é chamado de radicando, que eu coloquei como A. E a resposta é chamada de raiz, que eu coloquei como X, ok? Então, como funciona a raiz cúbica de qualquer valor? Funciona da seguinte maneira: eu tenho que encontrar um número, que é o X, que elevado ao cubo vai dar o valor que está dentro da raiz, que é o A. Então aqui, eu coloquei as mesmas letras que eu coloquei aqui para vocês entenderem como funciona. Então a minha resposta, a resposta que eu estou esperando é esse valor aqui elevado ao cubo, que vai ter que dar o valor que está aqui dentro do meu radical. Ok? E todo mundo sabe que quando a gente eleva um número ao expoente qualquer, a potência composta de duas partes, base e expoente, a base é o único valor que vai aparecer no cálculo. A base aqui é x, expoente 3, então x é o único valor que vai aparecer aqui nos cálculos. A quantidade de vezes que o x vai aparecer depende do expoente. Como o expoente é 3, o x vai aparecer 3 vezes aqui. Eu coloquei alguns exemplos para ficar bem prático, para todo mundo conseguir entender. Coloquei aqui, primeiro exemplo, raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8. Qual é o número que elevado ao expoente 3, ou seja, elevado ao cubo, vai dar 8? É o 2, pois o 2 elevado ao cubo, o 2 é a base, é o único valor que vai aparecer aqui. A quantidade de vezes que ele aparece é determinada pelo expoente, que é o 3, então o 2 vai aparecer 3 vezes. E sempre que a gente tem uma potência, sempre há multiplicação entre os nossos fatores. Então aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, olha só, o resultado que deu aqui é o mesmo que está dentro da raiz cúbica. Fechou, por isso raiz cúbica de 8 é 2. Exemplo 2, raiz cúbica de 1. É igual a 1, pois se a gente pegar 1 e elevar ao cubo, a gente vai multiplicar 1 por ele mesmo 3 vezes e vai dar resultado 1, que é exatamente o resultado que está dentro da nossa raiz. Ok? Exemplo 3. Raiz cúbica de 64 é igual a 4, pois se a gente pegar o 4 e elevar ao cubo, a gente vai repetir o 4 aqui 3 vezes, conforme expoente, e vai multiplicar. 4 vezes 4 vai dar 16. 16 vezes 4 vai dar 64, que é exatamente o valor que a gente tem dentro da raiz cúbica. Ok? Um quarto exemplo aqui, raiz cúbica de 0. É 0, pois se a gente pegar o 0 e elevar ao cubo, a gente vai repetir a base, que é 0, 3 vezes. 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0, que é exatamente o resultado que está dentro da raiz, portanto a raiz cúbica de 0 é 0. Na verdade, qualquer raiz que tenha como radicando 0 vai dar 0, porque 0 elevado a qualquer expoente positivo vai dar 0. E a gente não utiliza números negativos aqui como índice da raiz. Exemplo 5, raiz cúbica de 27. É igual a 3, pois se a gente pegar o 3, que é a resposta aqui, e elevar ao expoente 3, que é o mesmo que o índice da raiz, ou seja, 3 elevado ao cubo, a gente vai repetir a base 3, 3 vezes, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, que é o mesmo valor que está aqui dentro da raiz. Então é bem simples, é encontrar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar o valor que está dentro do radical. Tá? Essa é a raiz cúbica. Aí eu coloquei aqui, vamos pensar. Na raiz quadrada, a gente viu que raiz quadrada
de 64 é igual a mais e menos 8. Ou seja, eu tenho duas respostas. Pode ser tanto 8 positivo quanto 8 negativo. Para economizar espaço, não botar mais 8 e menos 8, a gente coloca o mais e menos na frente para economizar espaço aí. E por que serve tanto mais 8 quanto menos 8? Serve porque se a gente pegar o mais 8, que é o 8 positivo, e elevar ao quadrado, olha só, como eu falei, a gente vai repetir a base, o número de vezes que aparece no expoente, como que é 2, ó, vai ficar, a gente vai repetir o mais 8 duas vezes, ó, mais 8 vezes mais 8. Sinais iguais vai dar positivo, 8 vezes 8, 64, positivo. Aqui dentro, o resultado aqui, ó, 64 positivo, é o mesmo, exatamente o mesmo resultado. E se a gente fizer com menos 8, ó, pega o menos 8, quando a gente pega um número e eleva ele ao quadrado, até quando a gente está substituindo um número no lugar de uma letra, e esse número é negativo, a gente sempre coloca parênteses. Tá? Facilita a conta para entender. Nem sempre o parênteses está aí para dificultar a nossa vida. Às vezes ele facilita e muito. Então aqui, ó, o menos 8 elevado ao quadrado. Então a gente vai repetir a base menos 8 duas vezes. E menos com menos, pela regra de sinais, sendo que a regra de sinais se aplica em 3 casos. Na multiplicação, que é esse caso aqui, na divisão e parênteses com sinais consecutivos. Quando a gente tem uma multiplicação e os dois valores que a gente está multiplicando tem sinais iguais, o resultado é positivo. Menos com menos é mais. 8 vezes 8, 64. Positivo, o mesmo valor que está aqui dentro da raiz. Por isso funcionam os dois valores. E a gente também viu que raiz quadrada de menos 64, eu peguei e só troquei o sinal, aqui era raiz quadrada de 64, aqui eu coloquei um radicando negativo. Quando isso acontece na raiz quadrada, ó, que não aparece o índice, não é necessário aparecer, a gente tem como resposta conjunto vazio. Pois a explicação está aqui, ó. Quando a gente eleva um número ao quadrado, sempre obteremos um resultado positivo. Olha aqui, ó. A gente pegou um número positivo, elevou ao quadrado, teve como resultado um valor positivo. Pegou o número negativo, elevou ao quadrado, a gente teve um resultado positivo também. Não tem como a gente obter um resultado negativo. Então, como eu não consigo chegar no menos 64, no conjunto dos números reais não tem resposta, então a gente considera como conjunto vazio. Esse símbolo aqui, lembrando que conjunto vazio é simbolizado por um círculo cortado. Isso aqui não é um zero cortado. Ok? Então, não importa se o número é positivo ou negativo. Tá? Sempre que a gente eleva esse valor ao quadrado, a gente sempre vai obter um resultado positivo. Por isso, raiz quadrada ou raiz de qualquer índice par que tiver aqui, ó, pode ser raiz quadrada, 4 aqui, 6, 8, 10, 12. Se o número for negativo aqui, vai dar conjunto vazio. Agora, uma perguntinha. Isso acontece também na raiz cúbica? Será que raiz cúbica de 27, que é o que aparece aqui, a gente pode falar que é igual a mais e menos 3? Então, vamos calcular aqui embaixo. Ó. Vamos pegar o mais 3 e elevar ao cubo, já que se trata de uma raiz cúbica. Raiz quadrada a gente eleva ao quadrado. Raiz cúbica a gente eleva ao cubo. Então, mais 3 elevado ao cubo. A gente vai repetir o mais 3 vezes, que aparece no expoente. Está aqui. Mais com mais vai dar mais com mais vai dar mais. Vai dar positivo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Positivo, exatamente o valor que está aqui dentro da raiz. Fechou. Então, o 3 positivo a gente sabe que funciona. Agora, será que o menos 3 funciona? Se a gente pegar o menos 3 e elevar ao cubo, a gente vai repetir a base, menos 3 aqui, ó, 3 vezes, que aparece no expoente aqui. Menos com menos vai dar mais, e mais com menos vai dar menos. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Deu um valor negativo, aqui é menos 27. Aqui é menos 27? Não, aqui é 27 positivo. Não é o mesmo valor. Tá? Então, aqui é negativo, aqui não é. Portanto, o que isso significa? A gente vai ver
no próximo vídeo. Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou repartir isso aqui em duas partes. Então, fica no próximo vídeo aí a explicação do que isso significa. E lembrando que a multiplicação, quando a gente tem vários números sendo multiplicados aqui, para descobrir se ela vai dar um resultado positivo ou negativo, basta contar quantos sinais negativos existem nessa multiplicação. Sendo que se eu tiver um número par de sinais negativos, o meu resultado vai ser positivo. Se eu tiver um número ímpar, que é esse caso aqui, ó, de sinais negativos, o meu resultado vai dar negativo. Ó, eu tenho 1, 2, 3 sinais negativos. Então, 3 é um número ímpar. Portanto, o resultado vai dar negativo. Ok? Então, até o próximo vídeo.